Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Olha aqui, meu caro Belay Júnior, a voz melhorando, né? Graças a Deus. Vamos virar a chave. O Botafogo vira a chave e agora pensa no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem decisão no Beira-Rio. Botafogo e Internacional, que pode inclusive valer o título do Botafogo, caso vença o Internacional e o Palmeiras não vença a sua partida. O Palmeiras que joga contra o Cruzeiro no mesmo horário amanhã, às 9h30 da noite. Jogo no Mineirão e, segundo o STJD, com portões fechados. O Atlético Mineiro, o vice-governador do Atlético, está correndo atrás para liberar o jogo. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, segundo o STJD, esse jogo será com portões fechados devido à confusão que deu por ocasião do último jogo entre as duas torcidas. Olha aqui, meu caro Belay Júnior, o Botafogo agora pensa única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Essa é a ordem de momento. Jogadores se representaram, fizeram ontem um treino regenerativo, hoje um pequeno apronto para a viagem a Porto Alegre. Daqui a pouco o Botafogo estará viajando para Porto Alegre. A dúvida permanece se o zagueiro Bastos terá condições ou não para enfrentar a equipe do Colorado Gaúcho. Caso não, evidentemente que a Adrielson continua no time titular. Botafogo que vai completo, vai com força máxima para enfrentar o Internacional, visando realmente conquistar logo esse título brasileiro. O Internacional, com a derrota para o Flamengo no Maracanã pelo placar de 3-2, dá adeus às intenções de chegar a conquistar, quem sabe aí o Internacional ainda tinha um sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas, segundo o técnico Roger Machado, agora a honra do Internacional vai jogar pela honra de ser o vice-campeão brasileiro. Então o Internacional vai vender caro essa partida contra o Botafogo. Inclusive o Internacional, meu caro Belay Júnior, é o time que tem melhor campanha de segundo turno, é o campeão do segundo turno Internacional, uma grande arrancada, o Colorado Gaúcho. Então vai ser um jogo difícil para o Botafogo no Beira-Rio, amanhã às 9h30 da noite, quarta-feira, jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Se não, fica a decisão para o próximo final de semana, onde o Botafogo recebe o São Paulo às 4h, e aí sim vai jogar com o seu torcedor, ao lado do seu torcedor, e vencendo, conquista o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, independente de qualquer resultado, vencendo o Internacional e o São Paulo, é campeão brasileiro. Essa é a questão de momento, essa é a posição nesse momento do Botafogo. Botafogo joga com várias possibilidades de conquistar o título, mais 2 vitórias contra o Internacional e contra o São Paulo, aí o Botafogo fecha com chave de ouro essa temporada. E olha, dia 11 de dezembro, no Catar, Botafogo joga também o Mundial de Clubes, Mundial Interclubes, contra o Pachuca do México. Então, Botafogo, no dia 8, o último jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vejam que situação, hein? E no dia 11, o Botafogo já tem compromisso contra o Pachuca no Catar pelo Mundial Interclubes. Olha que coisa, hein? Real Madrid tá lá, hein? Real Madrid vai esperar o confronto dessa partida para saber com quem vai jogar. Evidentemente que o Real Madrid também tem o seu jogo semifinal. Mas o Botafogo tem essa dura missão nessa reta final. Disputou a Libertadores, conseguiu o título, vai correndo atrás do título brasileiro até o dia 8 de dezembro, o próximo final de semana, e no dia 11 já encara o Pachuca do México pelo Mundial Interclubes. Olha que coisa, hein? Jogadores do Botafogo têm que estar ligados realmente nesse momento, com as chaves viradas para as competições, e agora a meta dos jogadores do Botafogo é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo também joga, contra o Criciúma na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Heriberto Rios. Há 10 anos o Flamengo jogou lá, quando o técnico era Vanderlei Luxemburgo, havia substituído o Ney Franco, que havia sido dispensado pelo rubro-negro. O Vanderlei assumiu o Flamengo naquele momento e venceu por 2-0 lá no Heriberto Rios pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Então há 10 anos que o Flamengo não vai ao Heriberto Rios. E para esse confronto, meu caro Belay, o Gabigol foi poupado. O Gabigol está pendurado com 2 cartões. Caso jogasse e recebesse o 3º cartão, estaria fora do último jogo do Flamengo, que é contra o Vitória no Maracanã. E nesse jogo, nessa partida, o Flamengo está preparando uma grande despedida do Gabigol, que vai estar fora do Flamengo. A diretoria já comunicou que ele não joga mais no Flamengo, vai cumprir o seu último compromisso contra o Vitória e vai receber homenagens do Flamengo nessa última partida contra o Vitória no Maracanã no próximo final de semana. Por esse motivo, ele foi poupado e não joga contra o Criciúma, com medo, evidentemente, de levar um amarelo, e aí não terá ele, Gabigol, oportunidade de se despedir no próximo domingo da nação rubro-negra. Então, o Flamengo também
nesse momento, vai jogar todas as suas forças, todas as suas fichas. O Luiz Araújo deve ser relacionado, se recuperando de lesão, ficou um tempo parado, jogador rubro-negro, e quem sabe pode até entrar na partida contra o Criciúma amanhã, jogo programado para as 8 da noite. O Vasco também joga amanhã, às 7 da noite, em São Januário, contra o Atlético Mineiro. O Vasco não tem mais chance de ser rebaixado e também não chega mais na Libertadores. Agora vai lutar, junto com o Atlético Mineiro, por uma vaga na Sul-Americana. O Galo Mineiro, que perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, perdeu a Libertadores para o Botafogo e agora não tem chances mais de chegar à próxima Libertadores da América, vai brigar juntamente com o Vasco da Gama para chegar na próxima Copa Sul-Americana. Essa é a meta do Galo e o Milito lá não se sabe se ele continua, se ele permanece, enfim. Esse final de ano vamos saber o futuro do Milito, técnico argentino, que perdeu as 2 competições lá pelo Atlético Mineiro. Então, a grande notícia do Vasco é que tem vários investidores querendo a SAF vascaína. Um grupo italiano, um grupo norte-americano estão aí querendo realmente a SAF do Vasco da Gama. Agora, a grande notícia é que um magnata, um bilionário grego, Marinakis, a imprensa está divulgando que ele tem grande interesse em ter a SAF do Vasco da Gama. Então não existe ainda um contato direto desse bilionário grego, ele que é dono do Olympiacos da Grécia e também do Nottingham Forest da Inglaterra. Ele já tem esses 2 clubes. E agora, segundo a imprensa internacional, estaria de olho no Vasco da Gama, mas até agora não tem nada de concreto em relação a esse magnata, esse bilionário grego que tem pretensões de chegar na SAF do Vasco da Gama e colocar o Vasco da Gama, evidentemente, no próximo ano, na próxima temporada, em condições de disputa de campeonatos, de títulos. É o que a torcida do Vasco quer, é o que a torcida do Vasco almeja. Portanto, essa é a grande notícia, o interesse desse bilionário grego, desse magnata da navegação. Ele tem empresas navais, ele é dono de estaleiros, o cara é bilionário, cheio da grana, montado na grana, a sua fortuna é estimada em 20 bilhões e ele tem interesse em assumir a SAF do Vasco da Gama. Alguns grupos também, um grupo árabe, um grupo italiano, um grupo norte-americano, mas o que parece que está em negociação com o Vasco da Gama. Mas me parece que esse magnata grego, esse bilionário grego, tem sérias intenções de assumir a SAF do Vasco da Gama. O Fluminense joga na quinta-feira, o Fluminense joga com o já rebaixado Cuiabá. O Fluminense também joga a sua vida contra a equipe lá do Cuiabá. O Fluminense que ainda corre sérios riscos de rebaixamento, está ali pendurado na porta ali do rebaixamento. O Ganso não joga, foi expulso contra o Atlético Paranaense. Ele que empurrou o Canóbio dentro da área, numa cobrança de escanteio da equipe do Atlético Paranaense, foi expulso. O Ganso está fora dessa partida. Então o técnico Mano Menezes deve escalar ali o Lima para o lugar do Ganso. Enfim, o Fluminense tem que vir com um esquema altamente ofensivo para cima do já rebaixado Cuiabá. Só a vitória interessa ao Flu. É um jogo também de vida ou morte, quinta-feira no Maracanã. Fluminense enfrentando o rebaixado Cuiabá. No mais é isso, meu caro Belém Júnior. Essas são as principais informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Botafogo vira a chave, agora pega o Internacional buscando a vitória, buscando o título. Flamengo, após 10 anos, vai a Criciúma na Libertadores enfrentar a equipe do Criciúma, a equipe da casa. O Vasco da Gama briga pela Sul-Americana com o Atlético Mineiro amanhã em São Januário. E na quinta-feira o Fluminense briga também para fugir daquela situação de zona de rebaixamento contra o já rebaixado Cuiabá. Forte abraço a você, amanhã eu volto com muito mais informações dos jogos de amanhã, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Até amanhã, um abraço para você e para todos os telespectadores ligados no Bronca Pesada da TV Cidade. Até amanhã, meu amigo. Belair Júnior.